amigos da TV Mundo Maior, a culpa e o remorso são sentimentos que podem causar sofrimento e até mesmo danos emocionais. Espiritualmente, como lidar com estes sentimentos? André, como o Espiritismo interpreta a ideia da culpa? Um sentimento que precisa ser transformado para algo proativo. A verdade é que os sucessivos concílios da Igreja Católica Apostólica Romana, desde o quarto século da era cristã, destruíram grande parte da essência do cristianismo verdadeiro. E nós, hoje, somos herdeiros de uma filosofia judaico-cristã muito afastada daquilo que, de fato, Jesus veio nos trazer. A tal ponto que existe um rito que precisa ser muito respeitado, mas nós precisamos analisar o que o rito nos traz. É assim: por minha culpa, minha tão grande culpa. Quando nós nos fixamos na culpa, e você veja que nesse rito ele é citado 3 vezes, né? Nós deixamos de dar atenção na nossa bendita oportunidade de podermos dizer: por minha luz, por minha tão grande luz. Se nós fazemos algo que nos desabone frente a outrem ou frente a nós próprios, nós temos aí uma bendita oportunidade de reparar este algo de forma proativa. Até porque o próprio Cristo, no episódio da mulher adúltera, que nós já tratamos aqui algumas vezes, ele diz: aquele entre vós que nunca tiver cometido erro, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Qual de nós não erramos? Erram conosco, nós erramos com as pessoas. Agora, nós vamos nos fixar na culpa ou na nossa oportunidade de refazimento dos nossos processos de aprendizado? É aí que nós precisamos direcionar a nossa energia. Nós recebemos um e-mail de um espectador que não quis se identificar, relatando que há muitos anos ele era cobrador de ônibus e durante um acidente ele viu uma pequena quantia de dinheiro no chão e acabou pegando. No entanto, ele notou que tinha uma senhora que apontava para ele como se o acusasse. Ele entrou no meio da multidão e nunca mais a viu. Mas o semblante dessa senhora não sai da memória dele. E a pergunta dele é: como se livrar ou aceitar tal recordação? Sinceramente, eu não acredito que este seja o único fato que está o incomodando, né? Do inconsciente dele vem algo muito mais forte que precisa ser trabalhado, porque certamente ele cometeu outros erros ao longo da vida e assim como cometeu muitos acertos também. Por que que ele se fixou neste caso em questão? E será que é só este caso? Vamos à compreensão da lei de causa e efeito. Quando nós estagiamos no reino mineral, posteriormente vegetal, animal e finalmente o hominal, o que nos difere da etapa hominal, ou seja, quando nós iniciamos como aqueles homens das cavernas, os primitivos, o que nos difere dali adiante para as etapas anteriores é que a lei divina está na nossa consciência. Dali para diante nós teremos sempre a noção do certo e do errado. E todas as vezes que nós plantamos algo que não é do bem, digamos assim, por falta de eu achar uma palavra mais apropriada, o mecanismo no nosso inconsciente estará apontando: olha, isso não foi bem feito. Então nós temos 2 caminhos a seguir. Ou a gente se fixa nesse estágio, ou a gente transforma esse estágio. Chico Xavier tinha uma frase muito interessante para o estudo desse nosso caso de agora. Ninguém pode voltar ao início e fazer diferente, mais ou menos assim. Mas qualquer um pode hoje começar a fazer um novo fim. Então, é nisso que nós precisamos nos apegar. Não adianta ficar lembrando aquilo que nós fizemos. No caso do nosso irmão, os trocados que ele apanhou e que não pertenciam a ele. Se fosse assim, meu irmão, boa parte dos políticos não se aventurariam de novo aos pleitos eleitorais, né? Então, vamos nos afixar de que forma que nós podemos fazer diferente daqui para diante. Mas no caso em questão, ele vai precisar investigar o inconsciente dele, nada como procurar um bom psicanalista, um psicólogo, para poder se conhecer e descobrir por que que isso emerge do seu inconsciente a tal ponto de trazer sofrimento. Podemos dizer que o arrependimento é o primeiro passo na reforma íntima?
Sem dúvida nenhuma, mas não podemos ficar nesse primeiro passo, né? Então vamos levar em consideração este caso em questão, dos trocados que foram apanhados de outrem no acidente. Arrepender-se e não se culpar, arrepender-se, sei que pisei na bola. Então daqui para diante eu quero reconstruir isso. Então eu vou dar um exemplo tosco, me perdoem, eu vou dedicar aí uns instantes, algumas horas da minha semana para aliviar o sofrimento de outrem. Eu vou fazer uma doação mensal para uma séria atividade beneficente, uma ONG beneficente, né? Enfim, eu vou transformar isso em luz, em oportunidade para outros, mas nós não podemos ficar só no primeiro passo da nossa evolução. Retomando o que você falou na primeira pergunta, além da proatividade, de que outras maneiras pode-se aliviar a culpa? Especialmente com o perdão, né? Quando Jesus recomenda a Pedro, perdoarás 7 vezes, 70 vezes, olha a importância desse número que o Cristo está nos trazendo. Mas este perdão não pode ser exclusivo a outro, muito ao contrário, é a outro e a nós. Amarás ao teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus está no outro, Deus está em você. Você também merece o perdão, né? Então, é não ficar contabilizando. Às vezes a gente acha, eu no início dos meus estudos espíritas, eu ainda acreditava que o dia que retornasse à espiritualidade encontraria o meu mentor com um caderninho preto com todas as mancadas que eu fiz. E hoje eu já penso diferente. Eu já vejo que todas as mancadas que eu fiz são bênçãos de luz, porque eu me dei conta delas, né? E eu preciso me perdoar destas mancadas. E aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. E que forma que eu perdoo essas minhas mancadas? Trabalhando pela coletividade, para mim mesmo, para aqueles que me cercam e pela coletividade. O perdão é para outrem, mas é para nós também. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. Se você tem algum assunto que gostaria que fosse comentado pelo André, então escreva para faleconosco@tvmundomaior.com.br. Muito obrigada e até a próxima!